Uma exposição das 7 eras da Igreja. 19ª parte. Última parte da Era da Igreja de Esmirna. Um filho de Deus pode passar um longo tempo até reconhecer que é um filho. De fato, muitos verdadeiros cristãos são como a história da águiazinha que foi chocada debaixo de uma galinha. Você sabe que a águia é um tipo do verdadeiro crente. Bem, um fazendeiro pegou um ovo de um ninho de águia e o colocou debaixo de uma galinha. No devido tempo, todos os ovos debaixo da galinha eclodiram. Os pintainhos entendiam-se bem com a mãe galinha, mas aquela águiazinha não podia compreender o cacarejar e o ciscar em busca de alimento no monte de esterco. Ela conseguia levar a vida, porém estava bastante confusa acerca daquilo tudo. Mas um dia, lá de cima nos ares, a águia-mãe que tinha posto o ovo avistou aquela águiazinha no chão. Ela lançou-se para baixo com tremenda velocidade e gritou com toda a sua voz para ela subir, voando a encontrá-la. Ela nunca tinha ouvido um grito de águia, mas quando ouviu aquele primeiro grito, algo nela se agitou e ela desejou ardentemente lançar-se em direção a ele. Mas ela estava com medo de tentar. Novamente, aquela mãe gritou para ela levantar-se no vento e segui-la. Ela gritou em resposta que estava com medo. Uma vez mais, ela bradou, gritando que ela tentasse. Batendo suas asas, ela arrojou-se ao ar e, respondendo ao grito de sua mãe, elevou-se nos céus azuis. Veja você que ela sempre foi uma águia. Ela agiu como uma galinha por um pouco de tempo, mas não podia estar satisfeita. Porém, quando ouviu o chamado da grande águia, ela chegou ao seu lugar próprio. E uma vez que um verdadeiro filho de Deus ouve o grito do Espírito pela palavra, ele também se dará conta de quem ele é e correrá para o grande profeta águia e estará com ele para sempre, assentado em lugares celestiais em Cristo Jesus. Agora vem nossa triunfal pedra de coroa no batismo do Espírito Santo. Gálatas 4, de 4 a 7. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Aí está. Jesus Cristo veio, morreu na cruz e realizou a redenção, restaurando ao dono original por meio de compra ou pagando o preço. E desse modo nos estabeleceu como filhos. Ele não nos fez filhos porque já éramos filhos, mas ele nos estabeleceu como filhos, pois enquanto estávamos no mundo, na carne, não podíamos ser reconhecidos como seus filhos. Nós éramos mantidos cativos pelo diabo. Porém, éramos filhos, apesar de tudo. E ouça isto. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, por meio do qual clamas, Pai, Pai. Sobre quem desceu o Espírito no Pentecostes? Filhos. Em Corinto? Sobre filhos enquanto eles ouviam a palavra. O que é o batismo do Espírito Santo? É o Espírito batizando você no corpo de Cristo. É o novo nascimento. É o Espírito de Deus entrando e enchendo após você ter se arrependido, tendo ouvido a sua palavra, e ter sido batizado nas águas como uma indagação de uma boa consciência para com Deus. O que acabamos de expor seria muito mais fácil de todos compreenderem
se todos crescem na doutrina da unicidade da divindade. Porque não há 3 pessoas na divindade, mas uma. Desse modo, nós não nascemos de novo como o entrar no Espírito de vida de Jesus, e então depois disso o Espírito Santo entrar para nos dar poder. Se isso fosse verdade, por que estamos desonrando o Pai, não lhe dando uma parte em nossa salvação completa? Porque se a salvação vem do Senhor e há 3 senhores, então Ele, Pai, deve ter algo a fazer também. Mas certamente pode-se ver que Jesus deixou bem claro que Ele e apenas Ele é Deus. E é Ele e apenas Ele que está entrando no crente. João 14,16 diz que o Pai enviará outro Consolador, mas o versículo 17 diz que Ele, Jesus, habitava com eles e estaria neles mais tarde. No versículo 18, ele diz que voltaria para eles. No versículo 23, falando aos discípulos, ele disse: viremos Pai e Filho para ele. Por conseguinte, é o Pai, Filho e Espírito Santo, todos entrando de uma vez, porque é uma pessoa abrangendo a divindade. Esse advento aconteceu no Pentecostes. Não há 2 vindas do Espírito, apenas uma. O problema é que as pessoas não conhecem a real verdade e simplesmente creem em Jesus para a remissão de pecados, porém nunca continuam até receber o Espírito. Antes de encerrar este assunto, eu sei que há uma pergunta em sua mente. Você vai querer saber se eu creio na doutrina da pré-existência. Eu não creio nessa doutrina mormon da pré-existência de almas, tanto quanto não creio em reencarnação, nem na transmigração de almas. Seja cuidadoso aqui e veja isto. Não é a pessoa que vem predestinada eternamente de Deus. É a palavra, ou semente. É isso. Lá atrás, no passado, longe demais para a mente humana alcançar, o Deus eterno, com pensamentos eternos, pensou e decretou: amei Jacó e aborreci Esaú. Romanos 9:13. E nem tinham nascido, e nem feito bem ou mal. Veja, era o pensamento. E depois esse pensamento foi expresso. E Deus comprou de volta a Jacó, porque somente Jacó era semente. Apenas Jacó tinha a semente. É por isso que tinha respeito à primogenitura e ao pacto de Deus. Se você é semente verdadeira, você ouvirá essa palavra. O Espírito o batizará no corpo de Cristo, enchendo-o e dando-lhe poder, e você receberá a palavra para o seu dia e sua era. Você vê quão clara se torna a verdadeira evidência quando a palavra lhe é revelada? Observe novamente: Jesus era semente real. Ele viveu num corpo humano. Quando o Espírito o chamou, o pensamento manifestado pela palavra, ele foi ao Jordão e ali foi batizado nas águas. Ao obedecer à palavra, o Espírito Santo veio sobre ele e a voz disse: este é o meu filho amado, a ele ouvi. A voz não disse: este tornou-se meu filho. Jesus era o filho. O Espírito Santo o reconheceu como aquele filho diante de todos. Então, tendo sido cheio assim, e o mesmo padrão conservou-se no Pentecostes e sempre depois, ele saiu em demonstração de poder, recebendo de Deus e proveniente de Deus a plena revelação para aquele dia. Ora, temos dito constantemente que a verdadeira evidência de ser batizado com o Espírito Santo é o crente receber a palavra para a era em que vive. Deixe-me mostrar-lhe mais claramente. As 7 eras, como apresentadas em Apocalipse capítulo 2 e 3, abrangem toda a duração da plenitude dos gentios, ou todo o tempo no qual Deus está tratando com os gentios para a salvação. Em cada particular era, sem exceção, é dita a mesma coisa ao abrir e encerrar a mensagem para a era.
Ao mensageiro de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardo, Filadélfia, Laodiceia, escreve: Isto diz aquele, etc, etc. Quem tem ouvidos, ouça, singular, o que o Espírito diz às igrejas. Note aqui que Jesus, pelo Espírito, em cada era dirige-se a somente uma pessoa com relação à palavra para aquela era. Somente um mensageiro em cada era recebe o que o Espírito tem a dizer para essa era. E esse mensageiro único é o mensageiro para a verdadeira igreja. Ele fala da parte de Deus às igrejas, através de revelação, tanto a verdadeira como a falsa. A mensagem é, portanto, transmitida a todos. Mas, embora seja transmitida a todos os que se acham em seu alcance, a mensagem é recebida individualmente por apenas um determinado grupo qualificado e de uma determinada maneira. Cada indivíduo desse grupo é um que tem a capacidade de ouvir o que o Espírito está dizendo através do mensageiro. Aqueles que ouvem não estão obtendo sua própria revelação privada, nem é um grupo obtendo sua revelação coletiva. Mas cada pessoa está ouvindo e recebendo o que o mensageiro já recebeu de Deus. Agora, não ache estranho que este seja o caso, porque Paulo estabeleceu este padrão sob a mão de Deus. Somente Paulo tinha plena revelação para o seu dia, como foi evidenciado pelo seu confronto com os outros apóstolos que admitiram que Paulo era o mensageiro profeta aos gentios para aquele dia. E observe também, pela ilustração precisa na palavra, que quando Paulo desejava ir para a Ásia, Deus o proibiu, porque as ovelhas, seus filhos, estavam na Macedônia, e eles, os macedônios, ouviriam o que o Espírito tinha a dizer através de Paulo, ao passo que as pessoas na Ásia não ouviriam. Em cada era temos exatamente o mesmo padrão. É por isso que a luz vem através de algum mensageiro determinado por Deus numa certa área. E em seguida, a partir daquele mensageiro, a luz se espalha através do ministério de outros que foram fielmente instruídos. Mas é claro que todos aqueles que saem nem sempre aprendem quão necessário é falar somente o que o mensageiro falou. Recorde, Paulo advertiu as pessoas a dizerem somente o que ele disse. 1 Coríntios 14, 37. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus? Ou veio ela somente para vós? Eles acrescentam aqui ou tiram ali, e logo a mensagem não é mais pura, e o avivamento se extingue. Quão cuidadosos devemos ser em ouvir uma voz, porque o Espírito tem apenas uma voz, que é a voz de Deus. Paulo os admoestou a dizerem o que ele disse, assim como fez Pedro também. Ele os advertiu de que até ele, Paulo, não podia mudar uma palavra do que tinha dado por revelação. Quão importante é ouvir a voz de Deus por meio de seus mensageiros e então dizer o que lhes foi dado para dizer às igrejas. Eu espero que você esteja começando a ver isto agora. Talvez você possa compreender agora porque eu não concordo com os fundamentalistas e os pentecostais. Eu tenho que me manter fiel à palavra da maneira que o Senhor a revelou. Agora, eu não cobri todo o assunto. Isso exigiria um livro separado. Mas pela ajuda do Senhor teremos muitos sermões e fitas e mensagens sobre todos estes pontos para ajudá-lo a entender e encaixar toda a Escritura. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas de cada era. Em cada era foi o mesmo clamor. Ouça o que o Espírito diz. Se você é cristão, você voltará ao que o Espírito está ensinando, isto é, a palavra desta era. Cada mensageiro para cada era pregará essa palavra. Cada avivamento novo e verdadeiro será por causa de homens que voltaram à palavra para a sua era.
O clamor de cada era é repreensão. Vocês deixaram a palavra. Arrependam-se e voltem à palavra. Desde o primeiro livro da Bíblia, Gênesis, até o último, Apocalipse, há um só motivo para o desagrado de Deus: deixar a palavra. E há um só remédio para reconquistar o seu favor: voltar à palavra. Na era de Éfeso, e nesta era, e em cada era que contemplarmos, veremos que isto é verdade. E nessa última era, que é a nossa era, encontraremos o total escurecimento da palavra, a completa apostasia, terminando na grande tribulação. Se você é semente verdadeira, se é verdadeiramente batizado com o Espírito Santo, você estimará sua palavra mais que o seu alimento necessário e anelará viver de toda a palavra que procede da boca de Deus. Esta é a minha sincera oração por todos nós, que possamos ouvir o que o Espírito está nos trazendo da palavra hoje. Amém.